Olá, tudo bem? Mais uma vez, juntos, reunidos, em nome do Criador, em nome de Jesus, a realizar aqui o nosso trabalho, o nosso estudo, aonde a gente vem toda semana aqui cultivar essa luz, cultivar o esclarecimento, fazer com que tudo que nos foi deixado aqui seja cada vez mais elucidado na nossa mente, no nosso coração, para que a gente possa encontrar sentido no ensinamento, nessa nossa vida moderna, nessa nossa vida presente, aonde essa parte espiritual está cada dia mais intenso e consciente na vida de todos nós. Então que a gente possa, cada dia, estar um pouco mais preparado para tocar essa vida com mais alegria, com mais otimismo, com uma energia boa em nós mesmos. Então, vamos dar início com a nossa oração. Lembre-se que cada um faz da forma como quiser aí na sua casa. O importante é estar tranquilo, em paz. Abençoado seja a fonte criadora. Abençoado seja o nosso Deus, nosso amigo mestre, Jesus, que nos ampara, que nos ilumina e que glorifica todo o movimento divino que é feito em seu nome, em busca do entendimento, em busca da cura e da transformação. E para que nós, aqui hoje, dando início ao estudo do Evangelho, Jesus, é que pedimos a Tua presença a nos abençoar, a nos amparar e a proteger com toda a Tua luz sempre a mensagem, para que ela chegue limpa e abençoada a todo aquele que aqui estiver ouvindo com atenção. Maria, a força divina do Sagrado Feminino, a nos acolher o nosso coração, mentores, mentoras, guardiões e guardiãs, protetores e protetoras, a estarmos aqui juntos, abrindo forças nessa psicosfera de amor e de luz para realizar a nossa comunicação. É com profunda alegria e gratidão que iniciamos mais um movimento cheio de bênção e de luz. Amém. Então hoje, já está aqui o nosso texto, para vocês que conhecem, a gente sempre separa aqui para, de uma certa forma, ficar mais ágil, né, o nosso processo. Então a mensagem hoje ela é: Senhor, ensina-nos a orar. Lucas 11, 1. Esse também é mais um ensinamento que chega para a gente aqui e que quem é um pouquinho mais conhecedor, que já deve ter pegado, né, a própria Bíblia para fazer a leitura, sabe que na sequência dessa passagem ele acaba ensinando a oração do Pai Nosso. Então, de uma forma muito materialista, vamos dizer assim, depois da partida de Jesus, né, onde começou a ficar registrada a história, os ensinamentos, muita coisa ela fica interpretada ou entendida pela metade, ou às vezes nem a metade, né? Porque o ensinamento de Jesus ele estava muito vinculado com uma questão espiritual, energética, psicológica, emocional. Então essa questão, muitas vezes, entre outras que talvez aqui a gente vai encontrar, né, nos nossos estudos, é aquela coisa do levar ao pé da letra e simplesmente achar que é aquilo que se necessita fazer para estar em comunhão com Jesus, com o ensinamento. Mas isso não é uma crítica, mas uma observação para que às vezes a pessoa ela pode se questionar, né, dentro de uma fé ou dentro de outra fé, né, uma crença ou outra crença, a pessoa às vezes pode achar assim, né, mas eu estou fazendo tudo certinho, né, eu acendo a vela para o santo, eu vou na missa, eu vou lá no culto, enfim, né, o nome, cada um dá o seu nome,
eu vou nas procissão, eu particularmente nem sei, né? Tanta coisa que tem em cada cultura religiosa, né? Seus ritos, né? E muitas vezes a pessoa pode se questionar, né? Mas então por que que eu estou doente, né? Então por que que eu não vejo essa transformação na minha vida? Por que que o trabalho lá não dá certo? Acaba tendo, sim, muito esses questionamentos, né? De que a coisa não está como ela gostaria. Então é para essa particularidade que eu faço esse chamar a atenção. De que não é uma crítica, mas realmente, será que a gente entendeu o ensinamento? Porque, na verdade, quando a gente compreender o que Jesus nos ensinou, qualquer que seja lá a página que se abrir, aquilo tem que necessariamente fazer uma mudança em nós, e aí depois sim, no entorno da nossa vida. Então, quando a gente está aqui hoje pontuando, né, ensina-nos a orar, e na sequência lá do que nos foi deixado tem uma oração, a verdade é que ensinou Jesus o seu apostolado, os seus discípulos a orar, mas não se tratava só sobre um texto, uma frase e palavras que ali deveriam ser repetidas. Tinha um contexto filosófico por trás desse ponto que nós vamos estar aqui falando e de todos os outros. Qual que é a nossa chamada aqui hoje? É que muitas vezes a gente pode estar fazendo, né, a oração para que de alguma forma a gente busque os nossos caprichos, né? Vamos supor, muitas vezes alguma reclamação, muitas vezes a gente sabe que até dentro do círculo daqueles que se dizem do bem, muitas vezes um irmão acaba rogando praga para o outro, né? Maldizendo essas coisas. Às vezes a pessoa pedindo por uma solidão que não vai fazer bem, né? Às vezes a pessoa, enfim, buscando assim, infinitas formas de chamar pela oração para que seja feita a vontade dela nesse processo, né? Então, é como se, nesse contexto, né, imagino eu que Jesus, pela misericórdia que ele possui, ele provavelmente escuta tudo isso, né? Que desde o dia que ele partiu, muitas pessoas oram, né? Muitas pessoas conversam com Jesus. E como ele não morreu, ele segue vivo, só em outro lugar, mas ele segue escutando. Só que esses, vamos chamar assim, de desejos mais inferiores, não há um motivo do porquê atender uma oração nesse aspecto. Porque muitas vezes aquele pedido ele vai ser algo que mais vai puxar o ser para baixo do que para cima. Muitas vezes a gente não está preparado para algumas coisas, inclusive que vão nos fazer aparentemente ir para frente, ir para cima. Mas a gente às vezes não tem condição de estar sustentando muito essa bênção que possa estar por chegar em nossa vida. Então a gente começa a ser preparado. E a vida, com as experiências, né, cada um do seu jeito, por exemplo, o próprio trabalho, se faz exercício físico, a forma como se alimenta, se vai para um lugar, se vai para outro, se viaja, se lê livros, se assiste uma coisa, se assiste outra, que tipo de música, que tipo de amizades. Tudo isso é que vai sendo instrumento para fazer a nossa visão de mundo mudar através do nosso pedido que a gente fez para Jesus. Então, é como se as nossas orações, enquanto ela estiver em formato de lamentação, por mais difícil que às vezes isso possa parecer de se escutar, porque algum de vocês aí que está escutando pode, de alguma forma, estar ali com um parente mal no hospital, pode ser que alguém faleceu, né? Pode ser que, enfim, perdeu o emprego, alguma questão de relacionamento, e daqui a um pouco ouvir, né, que nesse momento orar em função de lamentação não é algo que se deva fazer, pode ser que soe de uma forma um pouco negativa. Mas a verdade é que, lógico, nesses momentos que estão acontecendo, onde a aflição é maior, é onde talvez a gente acabe lembrando, né, que existe algo maior, algo espiritual que possa nos atender. Mas aqui, quando a gente fala assim, ensina-nos a orar, a gente começa agora, por exemplo. Eu começo hoje a conversar com Jesus, com Deus, com aquilo que vocês, né, enfim. E começa a conversar, olha, tem esse ponto, tem aquele ponto.
E aí, em vez de começar fazendo uma lista de pedidos, muitas vezes, quem sabe a gente já não começa agradecendo por tudo isso que a gente desejaria em nossa vida. E amanhã de novo, e assim por diante. Todos os dias. Sem falhar. Não importa o que está acontecendo, se a energia está lá ou está aqui, sempre, todos os dias. Consistência na oração e na conversa com Jesus. Sem dar as costas. Nem um dia. Então, quando por trás de uma oração, a gente começa com esse pilar, disciplina na conversa. Por quê? Vamos atentar de repente só nisso hoje. Porque quando a gente começa a repetir, todos os dias aquela nossa conversa, o nosso desejo, agradecendo, daqui a um pouco essa conversa para de ser algo talvez um pouco assim de desejos inferiores, porque daí a gente começa a ler um livro, começa a mudar alguma coisa ou outra e a gente começa a perceber com uma visão de mundo diferente. Então a gente começa nós mesmos a perceber que alguma dessas coisas que a gente estava pedindo ou querendo para a nossa vida não nos faz bem. Então nós mesmos vamos peneirando dia após dia algumas coisas e ela vai se sumindo da nossa mente. É nesse momento que provavelmente Jesus olha para o indivíduo e ele escolhe ele para ser de verdade um discípulo. E digo, não, agora esse homem, agora essa mulher, então pronto. E a partir dali essa força divina, que ela envolve todos nós, ela começa a nos ajudar a tirar de nós tudo aquilo que é inferior. Qualquer tipo de sentimento, desejo, pensamento, inclusive a parte espiritual. E é por isso que a gente precisa disciplinar esse movimento. Que não vai achar que em algum momento o ser atingiu um nível de evolução, né? Estava aqui, chegou aqui, modo de dizer, né? E aqui agora não precisa, ele pode tirar férias dos pensamentos. Ele pode pensar bobagem, pode pensar em coisa ruim. O universo, ele é todo o tempo. Se eu não fizer uma energia, uma força para manter, ele vai voltar a cair. Então é o tempo todo, nessa constância. Por isso a disciplina, por isso acostumar dessa forma. E a gente sabe que pedir tem uma energia e agradecer tem outra energia. Então até de uma forma racional, vamos dizer assim, o ato de agradecer, ele faz nos elevarmos. Ele trabalha em nós uma humildade. Ele trabalha em nós uma coisa que é mais pura. E é nesse momento que, inclusive, a gente começa a alinhar a nossa postura com o ensinamento de Jesus. E aí a gente começa na nossa vida, na nossa rotina, observar, tem isso eu não posso mais fazer, eu não consigo mais fazer. Antes eu era acostumado, eu andava de carro e eu jogava lixo pela janela. Um exemplo. Quando eu comecei a alinhar todo dia esse sentimento, vai doer o coração antes de jogar aquele lixo pela janela. A consciência agora compartilhada com Jesus, ela vai te fazer refletir. E o movimento que antes prejudicava, ele começa a não prejudicar mais. E essa energia que girava e voltava, porque jogar o lixo no chão, de alguma forma essa negatividade vai voltar para nós colher ela. Toda semente tem que ser colhida. Agora com essa força e com esse auxílio que Jesus faz o movimento não ir, a gente começa a ressignificar a nossa semente que a gente joga no mundo. E agora fazer parte da solução e não mais do problema. E quantas coisinhas pequenas assim, né, que a gente vai consertando no dia a dia e que quando a gente está alinhado com Jesus começa a melhorar. É isso que define em nós que a gente entrou numa conexão com Jesus. Que antes não, antes eu saía chutando as plantas aí por fora, arrancava, gostava de chutar as árvores, de arrancar, de cortar a árvore para tudo que é lado. Agora eu me alinhei com Jesus. E agora antes de eu machucar algo lá na natureza, meu coração bate diferente. É como se ficasse angustiado. E aí quando eu não realizo, traz a paz de espírito. Então percebe que
ensina-nos a orar. Tem ali a forma que ele deixou, as palavras, e que cada cultura religiosa tem uma forma de expressar a forma, de se falar essas palavras. Mas a oração, ela está na nossa ação. É como se fosse assim, não, eu vou mentalizar, eu vou falar algumas palavras para alinhar o que eu vou fazer depois disso. O principal é isso. É o que a gente faz depois. Como que é a minha conduta? Como é o meu olhar? Como é que eu trafego aí pelo mundo aí fora? Eu estou fazendo com que o mundo por onde eu passo fique mais bonito, mais organizado, mais iluminado, mais tranquilo? Ou por onde eu passo fica um caos? Fica um rastro de problema para o próximo arrumar? Então nós disciplinar essa oração com o bem, transformando a nós mesmos, é o caminho que aqui hoje a gente vai abrir para fazer essa discussão. Porque como eu falei para vocês, né, a gente iniciar uma prece, uma conversa para fazer um trabalho, por exemplo, como esse, é uma coisa. Vai iniciar uma prece para iniciar um movimento de cura, um movimento de meditação, um movimento de yoga, um movimento de ensinamento, seja lá de qual for a razão. Então a gente abre essa luz, conversa e fecha. É sempre um lugar que a gente entra com proteção e sai dele com proteção. Agora, quando for no nosso individual, para o nosso crescimento, a gente precisa alinhar uma conversa do início do dia até o fim do dia e ficar comprometido com aquela conversa. É lógico que a gente às vezes vai apanar, né? Vai patinar para algumas mudanças e para algumas coisas, mas pode ter certeza que o universo não vai deixar de faltar oportunidade para nos testar realmente. Então, hoje a gente vai ficar aqui com essa parte da disciplina e de que essa disciplina dessa conversa com Jesus, ela precisa começar a ter um tom maior de agradecimento. Precisa não, porque parece que é muito ditador, né? Mas ela deveria, eu sinto. Sinto que eu de estar falando para vocês. Ela deveria ser constantemente de agradecer. Vai pensar que eu também não tenho dia ruim, que eu não tenho problema, mas que é nesses dias que talvez a gente é mais testado a ver se a gente continua agradecendo pelo que já possui. Isso que é o principal. Quem está nesse caminho da busca da espiritualidade com Jesus sabe que a jornada nunca foi prometido nada fácil. Mas não porque o caminho seria difícil, é porque é complicado mesmo a mudança que a gente precisa fazer. Mas o importante é que seja sincera essa entrega. E aí, quando a gente chegar num ponto, a gente é selecionado, vamos dizer assim, e aí essa força lá dentro em nós, para nos auxiliar nessas transformações. Então, fica o convite, sabe, a praticar o que foi entendido do que nós conversamos aqui hoje. Porque tudo é muito válido. E se for somar toda semana um pouquinho de um pouquinho do outro, quem sabe até o fim do ano a gente já aprendeu muita coisa e já começou a fazer essa mudança de uma energia que estava sendo jogada de uma forma negativa para que a gente tivesse que colher uma coisa mais positiva. Porque isso também leva tempo, energeticamente falando. Quando a gente está numa energia negativa, imagina um ventilador. Então a gente escolheu não ir mais para esse lado, escolheu ir para o outro. Mas até o ventilador parar, ele demora, então ele vai levar um tempo a parar. Quando ele parar, então agora ele começa. Se a gente manter disciplina todos os dias, senão não tem força para essa energia mudar de lado. Então até parar um lado e para o outro, às vezes leva tempo. E é nesse ponto que a gente é mais cobrado, né? Ter mais resiliência no processo. Mas tenho certeza que junto de Jesus a vida de vocês vai se transformar para o bem. Isso é garantido 100%. Então, eu sempre fico muito feliz, né, do estudo da mensagem que a gente aqui tem para conversar, no momento desse formato bem redondinho.
que a gente finalize. Lembrem de se acalmar, lembrem-se da respiração. Enquanto a gente ora, quem desejar ficar nessa respiração, sinta-se à vontade, sinta a paz em seus corações. E é nesse momento que vem a luz que glorifica esse movimento, a luz que ilumina o nosso coração, que ilumina a nossa mente. Essa luz que é Jesus, essa luz, Jesus, que tu deixou nesse mundo e que ela ainda circula, que ela ainda vive, que ela ainda nos abraça e que incessantemente toda aquela semente que floresce, tu é aquele que vem acolher para embelezar o teu mundo e para fazer desse o teu mundo. Jesus, continua em nosso coração, continua em nossa vida e representa uma vez mais, Jesus, a força curativa do teu amor a tudo e todos que nesse momento escutam a tua palavra. Adentra os lares com todo respeito, com toda a ética, realizando tudo aquilo que é permitido pelo alto Jesus, mas para que todos que aqui escutam essa mensagem sejam contagiados pela tua amor, pela tua glória, pela tua luz e pela tua bênção. Maria, abençoa também com a tua luz, com o teu amor. Juntos sempre nessa oração, o abraço divino que todos nós buscamos, aqui recebemos. Que todos aqui, através dessa mensagem, dessa energia, possam receber o amor, para que mais uma semana se encontrem fortalecidos, com a fé elevada, com o pensamento e o sentimento ao alto, para vibrarem no amor. Que essa mensagem possa chegar aos ouvidos e aos corações de todos que necessitam um pouco mais de compreensão para alinhar o pensamento com o teu amor, Jesus. Para que a transformação individual e a desse mundo, cada vez mais próxima de ti, ela seja. E que a vontade do Criador possa reinar acima de tudo em nós. E que ela seja sempre a vontade primeira. Fazei a tua vontade, Jesus. Fazei a vontade do Criador e da luz. Agradecidos somos a toda a espiritualidade que nos envolve, mentores, mentoras, guardiões e guardiãs, protetores e protetoras, e toda a força que trabalha junto nesse movimento. Abençoado seja esse momento, hoje e o sempre. Gratidão, gratidão, gratidão.